Até 20 de fevereiro, o estado do Ceará confirmou 25 casos e 8 mortes por meningite. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, uma taxa aí de mortalidade de 32%, uma taxa que tem assustado aí os especialistas, não é, Fernanda? E uma doença grave, Anderson, transmissível e recorrente, infelizmente, no Ceará. Sobre a doença, nós vamos conversar com o Dr. Luan Victor, médico infectologista do Hospital São José. Bom dia, Dr. Luan. Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Bom dia, queria agradecer ao convite por falar sobre esse tema importante, né? A meningite no nosso estado, algo que é sempre importante a gente estar alertando a população. Esse número de casos e também de mortes é preocupante, assusta, porque nós estamos vivendo esse tipo de situação neste ano no Ceará. Pronto. Em tempos, né, a gente tem um aumento do número de pacientes apresentando meningite. Antes disso, vamos falar um pouquinho do que é meningite. Meningite é uma infecção no nosso sistema nervoso central, né, nosso encéfalo, que pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. A mais comum é a meningite viral, mas a que é mais grave, que é justamente isso que a gente vem conversar hoje, é a meningite bacteriana. E ela, muitas vezes, ela aparece quando a gente tem um escape do nosso sistema de vacina. Se todo mundo vacinasse direitinho nossas crianças e quem precisasse vacinar, vacinasse também os adultos, a gente conseguiria até, quem sabe, um dia erradicar essa doença. Mas por conta do problema da vacinação, como a gente não consegue a cobertura 100% como deveria, acaba que, vez ou outra, a gente tem surtos de meningite. A meningite bacteriana, essa que a gente está falando, ela é transmitida com contato. Eu falando, eu tossindo, eu espirrando, eu acabo transmitindo, né, a gotícula até 1,5 m à minha frente. E aí, uma pessoa que esteja à minha frente pode acabar adquirindo a meningite. E o mais importante é qualquer sinal de meningite, buscar atendimento médico de urgência. O que é isso? É quando você tem febre, dor de cabeça, aquela febre e dor de cabeça está durando mais do que o normal. Ou é aquela dor de cabeça que é a pior dor de cabeça da vida. Vale a pena, nesses casos, procurar atendimento médico, pelo menos para descartar. Doutor Luan, bom dia, mais uma vez bem-vindo aqui à Jovem Pan News, Anderson aqui. O senhor falou dessa lacuna na questão da vacinação, se houvesse mesmo essa recorrência, esse investimento constante, que a população de fato abraçasse as campanhas, a gente poderia até amenizar essa quantidade de casos e de mortes. E o senhor falou também já sobre os sintomas. É possível aí confundir com alguma outra comorbidade? Porque o senhor falou de febre, falou de outros sintomas aí. As pessoas podem acabar até confundindo, né? É possível identificar? Tem algum mais específico que dá para identificar a meningite? Só complementando, principalmente nesse período agora, já que os casos estão acontecendo agora em fevereiro, e justamente no período que aumentam os casos também de problemas Os respiratórios. virais, né? É. Sim, com certeza. A meningite, ela se assemelha, principalmente no início da doença, com várias outras infecções. Dentre elas, a própria dengue, a própria influenza, a própria sinusite, porque é uma doença que inicia com febre, dor de cabeça, a dinamia, que é fraqueza. Então, isso perpassa por várias doenças. Qual é o diferencial que faz a gente se alertar para os nossos parentes? É quando aqueles sintomas já estão durando mais do que o comum, ou eles estão em uma proporção muito maior. Por exemplo, se eu tivesse um quadro de sinusite, eu teria uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça que não me impediria de fazer as coisas do meu dia a dia. Conseguiria trabalhar, tomar uma medicação, melhora. A meningite não. Ela é uma dor de cabeça grande que às vezes impede o paciente de fazer suas atividades básicas de vida diária. Então, como é uma doença que se assemelha com muitas outras, a gente sempre tem que estar em alerta com relação à gravidade dos sintomas, à intensidade. Doutor Luan, por que nós temos essa evolução para os óbitos? O que acontece, né? Tem remédio? É possível evitar essas mortes? Queria que o senhor falasse sobre isso. Pronto, os óbitos, eles acontecem, na grande maioria das vezes,
porque o paciente procura atendimento tardio e ou quando o tratamento daquele paciente não é administrado de forma adequada no tempo certo. Caso o paciente, mesmo com meningite, consiga atendimento médico qualificado no tempo hábil e esse tempo dê tempo de iniciar a medicação, o paciente ele não evoluiria para óbito. Então, o grande ponto é o paciente que chega tarde na avaliação médica e muitas vezes a avaliação médica não foi uma avaliação adequada, deixou a desejar. Então, o mais importante hoje é estar com sintoma, extrapolou o que é considerado normal, está incapacitante, está diferente, aquela dor de cabeça que você nunca sentiu, procura atendimento médico de referência, né, qualificado. Não se sentiu confortável também com aquele atendimento, procura um outro atendimento. O importante é buscar atendimento quando você achar que os sintomas estão se distanciando do que é considerado normal. Doutor, e qual é o público mais vulnerável, né? Desde as crianças, os bebês, os mais idosos, quem é mais suscetível aí a se contaminar de fato com a meningite? Com certeza, os grupos que a gente considera prioritários na vacinação, né, que são as crianças, os idosos e os pacientes com alguma comorbidade. Por exemplo, pacientes em tratamentos oncológicos, pacientes vivendo com HIV/AIDS. Essa população que eu acabei de falar, elas têm indicação de tomar a vacina. Então, assim, reforçar que essas pessoas que são as mais prejudicadas, vou chamar assim, pela infecção bacteriana, né, causadora da meningite, tomar sua vacina. A gente tem que vacinar CWY, meningo C, meningo B, buscar suas vacinas e se proteger, né? Proteger nossos bebês, nossas crianças. Como é feito o tratamento, doutor? O tratamento da meningite bacteriana, que é a que a gente está falando hoje, é feita com antibiótico. O principal antibiótico de tratamento é a ceftriaxona na dose dobrada. 2.000 miligramas, né? De 12 em 12 horas. E aí a gente faz ou por 7, ou por 10, ou por 14 dias. Quem é que estipula o tempo? Se eu vou fazer 7, 14 ou 10 dias? Qual é o bicho, qual é o patógeno. Então, assim, é importante também a gente tentar reconhecer qual é o patógeno, porque sabendo o patógeno, a gente também guia o número de dias de tratamento. Doutor Luan, só mais uma informação agora, a gente já está seguindo aí para a reta final da nossa entrevista. As pessoas que se sentirem aí com esses sintomas, sentirem que podem estar sendo vítimas aí da meningite, precisam buscar qual unidade de saúde? A rede primária, já vão direto aí, por exemplo, para o Hospital São José, há um encaminhamento? O que é recomendado já identificando esses sintomas? Pronto. Quem se algum sintoma tem que ser avaliado por um médico. Ele pode buscar tanto a unidade básica de atenção quanto a unidade de pronto atendimento, se nós estivéssemos falando do SUS. Buscando esse atendimento, o médico de lá achou que possa ser meningite, ele vai encaminhar para o São José. O São José hoje ele não é porta aberta, ele é um hospital referenciado, então ele precisa da referência de um outro médico para ir para lá. Chegando no Hospital São José, ele vai fazer um exame específico chamado punção lombar, do qual a gente tira um líquido das costas ali do paciente, da coluna, um líquido cefalorraquidiano, e faz o exame no exame, ou faz o exame no líquido. Se o exame vier positivo, fechou o diagnóstico, o paciente tem meningite, a gente instala o tratamento. Mas lá na unidade básica de atenção, lá na unidade de pronto atendimento, já pode até ser iniciado o tratamento mesmo sem o exame. Mas, sentiu alguma coisa, buscou a unidade básica de atendimento. Se o médico de lá necessitar do exame, ele é solicitado via Hospital São José. Doutor, mais uma pergunta antes da gente finalizar. Nós vamos voltar aqui ao assunto vacina. Porque nós tínhamos uma vacina para meningite, mas recentemente foi implantada uma outra que tem maior abrangência. A primeira pergunta essa nova, ela abrange quais tipos de meningite? E a segunda pergunta quem tomou a anterior deve e pode tomar essa mais abrangente?
Pronto, o interessante sim, quem tomou a anterior deveria tomar a nova. A anterior era a meningo C, que protegia contra um tipo, o tipo C. A nova é ACWY, ela protege contra esses subtipos. Então, todo mundo deveria ser vacinado por essa nova. Ela só não tem a cobertura para o tipo B. E a vacina do tipo B também ela não está disponível do SUS, mas está disponível na rede privada, né? Mas a CWC, a CWY, já é mais do que o suficiente, é uma vacina que protege absurdamente quase que a totalidade dos casos de meningite do estado. Você que está nos assistindo agora, nós acabamos de fazer uma entrevista aqui sobre meningite, porque nós temos 8 óbitos e 25 casos confirmados somente nesse mês de fevereiro em todo o estado do Ceará, uma taxa aí de mortalidade de 32%. Conversamos aqui com o infectologista do Hospital São José, o doutor Luan Vitor, a quem nós agradecemos demais a participação e os esclarecimentos. Muito obrigada, doutor Luan.